Boa noite. Você sabia que o plástico leva até 500 anos para se decompor e o vidro 1 milhão de anos? Para evitar que esses e outros materiais prejudiquem o meio ambiente, a reciclagem é o melhor caminho. Ela recupera a matéria-prima que pode ser reutilizada na fabricação de um novo produto. É sobre isso que vamos conversar hoje. Mídia recebe o coordenador da Secretaria Municipal de Serviços da Prefeitura de Vitória, Wagner Silva, e o professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Espírito Santo, Florindo Braga. Boa noite, Wagner. Boa noite. Boa noite, Florindo. Boa noite. Wagner, quais são os materiais que podem ser reciclados? Os materiais que podem ser reciclados dentro do lixo convencional da cidade, basicamente é plástico, vidros e metais. Basicamente plástico, vidros, metais e papelão, desculpe. São basicamente esses os possíveis de ser reciclados. E os que não são reciclados, o que fazer? Os que não são reciclados, praticamente, é quando você mistura duas substâncias, ela acaba às vezes não podendo ser reciclado por estar em conjunto. Por exemplo, pilhas e baterias, tem uma série de substâncias que não dariam para ser reciclados. E outros que a gente poderia elencar aqui, mas o que fazer com eles vai depender de cada qual de uma legislação diferenciada. E para onde esses materiais vão? Os não reciclados? Isso, já que não podem ser reciclados. Depende, por exemplo, as legislações normalmente estão remetendo esses materiais ao fabricante de origem, como pneu, pilhas, baterias, e provavelmente vai acontecer com lâmpadas fluorescentes, etc. Então, o consumidor, ele deveria levar esse material no distribuidor ou na loja em que ele adquiriu, para que a loja encaminhe esse material para o fabricante. Isso também com remédios vencidos, etc. Florindo, o que tem sido feito para conscientizar a população da importância da reciclagem? Eu me coloco numa posição que a gente tem enfocado um grupo na universidade de pessoas que têm afinidade com a melhoria da destinação do lixo. Então, em termos de universidade, né, nós temos procurado obter indicadores, valores, números, né, na área de resíduos, porque essa parte, o lixo, ele chega todo misturado. E as pessoas não sabem o que aquilo significa em termos de valor, como é que vai fazer. Então, em termos de universidade, nós temos dentro de um campo técnico-científico, divulgado números e fornecido também aos órgãos administrativos, né, condições que eles venham conhecer esses números e venham tomar decisões, né, a respeito de como gerenciar o problema. Agora, quanto à sociedade, esse trabalho é feito mais junto com os órgãos municipais, né, e os nossos alunos são multiplicadores, né? Os nossos alunos vão ser professores de universidade. De vez em quando a gente também passa trabalhos que eles vão até as escolas, mesmo aluno de pós-graduação, fazer uma divulgação sobre o problema do resíduo. Então nós atuamos dessa forma. E tem sido suficiente? Pois muitas pessoas não têm esse hábito de separar o lixo, esse hábito de reciclagem. Olha, essa questão de suficiência, né, eu acredito que jamais nós atingiremos um nível satisfatório. A gente acredita na nova geração, né, nas crianças, que elas já estão nascendo já com a consciência já formada desde pequeno, que o lixo ele tem que ser reduzido, né, porque ele é função da própria natureza. Então, só em a criança já ter noção que tudo que você hoje tem de material veio da própria natureza, ele, pensando em preservar a natureza, ele já está tendo essa noção de que ele preservando a natureza ele vai gerar menos lixo. Então, esse é um ponto fundamental que eu acho que nós podemos chegar a um nível bem melhor. Agora, em termos de sociedade, né, a gente acredita que são os programas de rádio, né, televisão, jornal, teatro, toda forma que possa fazer com que o sentimento das pessoas, né, mesmo já com aquela filosofia de que o negócio é gastar, o negócio é gerar lixo, né, fazer com que eles venham ter consciência de colaborar até com os filhos e com a sociedade. E você, Wagner, qual a sua opinião sobre isso? Eu concordo com o que o professor Florindo disse.
Eu entendo que a mídia, né, principalmente, você trabalhar com a opinião da população numa mídia de massa, como televisão, é o que hoje em dia dá maior resultado. Você acha que a mídia está dando esse espaço? A mídia acaba dando espaço, eu acho que até para a prefeitura é importante que você consegue muita mídia até espontânea quando você vai fazer um trabalho desse. É interesse da mídia, quando a gente percebe que você vai lançar alguma coisa, a televisão vai logo querer saber para mostrar o interesse dele. E eu acho que é a mídia em massa, principalmente a nível de televisão, que a gente nota um diferencial. No caso da coleta seletiva de Vitória, por exemplo, a gente percebe que quando a gente faz inserção em mídia, a gente percebe que a coleta seletiva ela dá um salto naquele momento. Então existe um número grande de pessoas que começam a fazer coleta seletiva, mas assim que a mídia acaba ou diminui bastante, a gente percebe que há um declínio da participação até um patamar sempre um pouco acima daquele inicial. A gente tem sempre um ganho, pequeno ganho, mas tem. Então acho que a constância da mídia é de suma importância. Eu queria colocar aqui um complemento a respeito de divulgação, né? É que o nosso consumo, a nossa produção de resíduo, né, é função da propaganda. Da forma que o esgoto é gerado, que é líquido, né, existe um tubo que leva o esgoto até os rios, né? Agora, veja bem, o esgoto ele é tratado numa usina. E o que acontece com o lixo? O lixo ele chega à nossa casa através da mídia, né? A mídia que faz com que você compre aquilo que você não precisa, faz com que você compre novos produtos, abandone aquilo que você tem para poder colocar em casa um novo móvel, um novo carro. Então ela promove. E a gente sabe que para voltar novamente, né, à natureza, né, ou voltar ao lugar onde vai degradar o lixo, não existe um canal como um rio que carrega naturalmente nem um vento. Você tem que usar a mídia novamente como ferramenta para que as pessoas se mobilizem, vamos dizer, principalmente os órgãos públicos, né, aqueles responsáveis pelo que recebe verba para poder fazer com que esse material volte novamente à natureza. Então a mídia tem que fazer o papel contrário. Do mesmo jeito que ela faz com que o lixo chegue a ser gerado, ela também tem que fazer o papel contrário. Você acha que ela está abordando de forma correta esse tema? A questão não é ela colocar correta, é que alguém tem que fazer com que a mídia participe, injete recursos, né, faça programas, né, que seja criado um mecanismo para que seja o sentimento dos dirigentes, que muitas vezes na hora de investir, né, ele sinta que ele é obrigado a investir, porque da mesma forma que a mídia fomentou que o resíduo fosse gerado através da compra de produtos, ela também tem que fazer o papel contrário. Então tem que haver investimento, investimento em recursos, né, e também os órgãos como o jornal, o rádio, qualquer forma de divulgação tem que trabalhar ao contrário. Florindo, existem muitas pessoas que não separam lixo em casa porque elas acham que o carro que coleta o lixo mistura tudo. Como é que é isso? Eu acredito que eles têm razão, né? Se a pessoa tem noção que ela vai fazer um papel dentro de casa de fazer uma triagem, né? E souber que na hora de jogar fora, né, na hora de colocar na disposição vai misturar, a pessoa vai se sentir desmotivada. Agora, isso não é motivo para que a gente caminhe nessa direção, né? Você pegar uma coisa que tem valor e amassar, misturar com a outra coisa suja e sujar mais, para depois levar para o órgão, que é o órgão que é a prefeitura ou a empreiteira, quem for, né, para poder limpar aquilo e depois tornar dinheiro, isso aí é quase que impossível. Então, eu acho que mesmo que as pessoas, eu tenho sentimento que as pessoas, elas têm razão de saber que vão fazer um trabalho e vai ser perdido, mas o caminho é a coleta seletiva em casa, tem que começar em casa. Wagner, qual a diferença entre lixo seco e lixo úmido? O lixo seco a gente coloca que é tudo aquilo que é passível de ser reciclado, basicamente embalagens. E o lixo é a parte inorgânica do lixo, né? E o lixo úmido é a parte orgânica, são principalmente os restos de alimentos. Tá, isso em linha geral, que até o município de Vitória está utilizando essa metodologia de lixo seco e lixo úmido. Mas lembrando que muitas das pessoas, hoje em dia, eles
às vezes se enganam quanto a essa terminologia e às vezes fazem a capina do jardim e é seco, eles imaginam e põem tudo para a coleta do lixo seco, por exemplo. Põe pedras, por exemplo, que é seco, as coisas assim. A gente, no momento, a prefeitura não está preocupada em chegar a esse detalhe. A gente só está colocando que o lixo seco seria basicamente o lixo proveniente de embalagens de alimentos, né, que é plástico, vidro, metal, etc., e papel. E o lixo úmido é aquele lixo proveniente do resto de alimento que ele vai jogar fora. E, Wagner, você não acha que o ideal seria que a pessoa separasse em casa o lixo seco do molhado e tivesse um caminhão que passasse na casa dela e pegasse esse lixo separado sem precisar ela ir no ecoposto? Não obrigatoriamente. Eu acho que o ecoposto ele tem a sua função, assim como os catadores também o têm dentro do sistema, onde a pessoa ela pode ir até aquele ponto de entrega voluntária a qualquer hora do dia e depositar, ou da noite, né? Ele está lá 24 horas para recebimento desse lixo, que qualquer um pode levar, porque às vezes a espera do caminhão para passar na casa de alguém pode levar ele a ter uma festa, alguma atividade nos dias antes, e está um volume grande, ele não vai esperar o caminhão e ele põe a qualquer horário. Então ele tem essa possibilidade de levar esse lixo ao ecoposto. E por outro lado, o caminhão, claro, passando na porta de cada um em dias corretos, faz com que ele tenha uma outra possibilidade de dar um destino correto ao seu lixo que ele separou, sem ter esse deslocamento, né, da sua residência até o ecoposto, o que muitas vezes até inibe quando o ecoposto não está muito próximo à sua residência. E quantos ecopostos já existem instalados na Grande Vitória? Hoje a Prefeitura de Vitória tem 81 ecopostos instalados, espalhados em Vitória como um todo, tentando universalizar essa modalidade de coleta seletiva. E nós temos uma reserva, mais ou menos, acho que de uns 18 ecopostos na usina, que é a nível de reposição em caso de vandalismo ou em caso de ter que dar manutenção a algum ecoposto na cidade. E esse número é suficiente? Já está dando resultado? É suficiente no momento. A gente percebe que muitos ecopostos aí a gente faz um monitoramento semanal e a gente percebe que muitos ecopostos têm a sua capacidade dentro da coleta que é feita, de até 100% da sua capacidade totalmente cheia, né, de lixo seco, e tem outros ecopostos que a gente vai ver que tem 20% cheio, 5%, é muito pouco. Depende então, da localidade. Depende da localidade, depende de uma série de fatores, eu colocaria, principalmente, a gente já vinha fazendo trabalho com aqueles pontos de entrega voluntária antigos, que eram 20 nas cidades, onde tinha os antigos, a gente colocou o ecoposto novo, a gente percebeu que esses têm uma visitação maior pela população do seu entorno. Os novos que a gente colocou, porque a gente saiu de 19 para 81, a gente percebe que a população vai gradativamente aderindo à ideia e gradativamente E o que contribuindo. pode ser colocado e o que não pode ser colocado no ecoposto? O que pode ser colocado no ecoposto é todo o lixo seco, como a gente definiu aqui, devidamente tratado na residência. Tratado que eu falo é a pessoa, quando for, ela tem que reduzir o volume, pelo menos. Lavar o lixo, né, esse lixo seco, caixinhas de leite, etc. Diminuir o volume e colocar dentro de um saquinho para facilitar o transporte até o ecoposto. Aqueles saquinhos supermercados são ideais porque ele cabe certinho dentro do bocal do ecoposto. Então é praticamente lixo seco. E evitar levar lá o lixo orgânico, lixo úmido, e pilhas, baterias e lâmpadas fluorescentes, que em alguns casos a gente encontra. Florindo, quais são os materiais recicláveis mais procurados? Geralmente são aqueles de maior valor, né? Então você tem aí inicialmente, você tem o alumínio, que às vezes não chega no sistema municipal, não chega nos locais de triagem, é catado, geralmente, à medida que ele vai sendo gerado, já tem gente esperando, né? E também tem os plásticos, né? Em segundo lugar, e tem o papel e papelão. Em termos de valor, é o papel e papelão, depois vem o plástico, né? E o restante tem materiais de valor, né? Como uma sucata metálica, que só agora as pessoas estão procurando fazer uma separação, né? Para poder agregar valor. Eu mesmo estou em contato com a empresa e eles vendiam peças de bombas, né?
Então eles chegavam no final de um certo período, aquela sucata toda misturada, eles vendiam tudo aquilo a 15 centavos o quilo, como se fosse sucata metálica. Então, semana passada, eu tive contato com eles falaram que eles separaram aquilo que era metálico, aquilo que era alumínio, aquilo que era aço. Então, de acordo com o metal, eles conseguiram, de um valor que eles iam pegar de R$70, passaram para 276, porque eles segregaram isso, ou seja, separaram dentro de casa. Então, muita gente, né, eu acho que poderia colaborar. Às vezes você tem uma sucata que você quer jogar fora, né? Se você sabe que aquilo é um material de valor, né, você pode até não misturar tudo e deixar alguns materiais até separados, porque sempre passa alguém na rua e vai viver bem com esse dinheiro que vai vir em função do metal que vai vender. Tá ok. Bom, nós vamos para o intervalo, mas nós já voltamos. Você que gosta de vídeo, videomaker. Você que faz vídeo, videomaker. Você que não entende nada de vídeo, videomaker. Toda semana, novos vídeos, novos convidados, conversando aqui com a gente sobre os bastidores e suas produções. Não deixe de conferir. Videomaker. Você pensa em vídeo, você vê. Mídia hoje conversa sobre reciclagem de lixo. Com a gente, o coordenador da Secretaria Municipal de Serviços da Prefeitura de Vitória, Wagner Silva, e o professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Espírito Santo, Florindo Braga. Wagner, assim que o lixo chega na usina de triagem, como é o processo de separação? O lixo, quando chega, ele chega em duas situações. Ele chega da coleta que é feita pelo ecoposto, que ele vai ser separado numa outra localidade específica. Já chega separado, né? Já separado, previamente separado. Em lixo seco, né? Isso. Então ele tem uma característica melhor, até mais limpo esse lixo, então a gente leva para um galpão em separado, onde lá é feita uma triagem separada dele. E o lixo que provém da coleta seletiva porta a porta e da coleta convencional da cidade, dentro dos caminhões compactadores, ele é jogado num fosso de recepção e ele passa por esteiras, né, de catação, onde é o pessoal da usina que trabalha no sindicato lá dentro. Eles fazem a separação manual, cada qual pegando o que cabe a ele pegar e jogando num determinado ponto, onde de lá vai para a esteira para fazer uma outra seleção. Quer dizer, por exemplo, alguns pegam só plásticos, outros só metal, outros só vidro, e depois vai para a mesa de separação, de classificação, onde lá é separado por outra etapa, né? Por exemplo, plástico tem vários plásticos, polietileno, poliestireno, PET. Então a gente separa e enfarda posteriormente cada situação dessa para poder ter um lucro, né? Um valor de venda melhor no final. E para onde ele é repassado? Bem, esse lixo, depois de triado e enfardado, ele é comercializado através de processo licitatório pela usina. E o valor dessa comercialização é investido na usina, basicamente para a mão de obra ali existente. Então ele é repassado para as indústrias para fazer reciclagem? Na verdade não acaba nem indo para a indústria, dificilmente vai para a indústria, ele vai para algum aparista de maior porte. Esse aparista que provavelmente vai comercializar com a indústria. Isso. E Florindo, o lixo que é acumulado, ele produz um líquido chamado chorume, né? E inclusive, ele é prejudicial ao meio ambiente, né? O que fazer para eliminar esse líquido? A primeira coisa para eliminar é você, vamos dizer que
quando ele é seco e úmido, né, sempre vai ter a geração de chorume, né, que ele entra em degradação natural. Agora, eliminar, a gente poderia eliminar, é quando você vai para um aterro, né, esse lixo geralmente vai a parte orgânica e a parte inorgânica. Essa parte orgânica que entra em degradação nos aterros, e aí vem o chorume dos aterros. Então, para você eliminar chorume no aterro, você deveria pegar o material orgânico e compostar. Então, essa seria uma forma de você reduzir ao máximo, né, a existência de chorume. É a única forma que eu vejo que você teria para fazer com que o chorume fosse reduzido ao máximo. E o senhor também desenvolve vários projetos com os alunos de mestrado em engenharia ambiental, Sim. né? Quais são esses projetos? Os nossos projetos, eles iniciaram com uma demanda da própria unidade de triagem de Vitória, né? A unidade de triagem de Vitória, ela nos deu a oportunidade de ter acesso ao lixo e nos deu a oportunidade também de acompanhar os caminhões durante o caminhamento na cidade, na hora da coleta, né? Porque nós fizemos estudos procurando saber, por exemplo, né, a classe social, qual é a que gera mais, qual é a que gera menos. Então, antes de chegar na usina, a gente já sabe se ele veio de uma área que é de classe A, de classe B, de classe C ou classe D, né? E chegando na usina, esse lixo, ele é transformado em, como falei, indicadores. Então, um deles é peso específico, né? Quanto é que um determinado volume pesa de lixo. Então, outro é o per capita, quanto é que cada pessoa gera de lixo. E aí a gente foi vendo, uma classe A produz mais plásticos do que uma classe B, do que uma classe C, do que uma classe D. Então, o nosso trabalho, ele veio transformar esse lixo, né, em números, como eu falei, para poder esses números fazer com que o gerenciamento seja melhorado. Pra você ter uma ideia, depois que nós fizemos o primeiro estudo em 95, né, nós chegamos à conclusão que o pessoal da classe D, que é o pessoal menos favorecido na parte monetária, que é considerado abaixo de 2 salários mínimos, eles geram um lixo muito pesado. Isso por quê? Porque no momento que eles geralmente têm quintais, né, faz construção constantemente, porque não faz uma obra de uma vez só, então vai gerando sempre um pouco de entulho. E esse entulho vai no saquinho do lixo. Então esse lixo é mais pesado. Então a usina de triagem de Vitória passou, ao invés de pegar esse lixo e levar para passar na esteira para triar, passou já a mandar esse lixo direto para o aterro, que é um resíduo mais inerte, né, menos degradável. Então, outras coisas foram feitas em função desses estudos, né? Por exemplo, nós tivemos estudos dos postos de entrega voluntária, né? Chegamos à conclusão que determinados lugares era o melhor para colocar o posto de coleta. O ecoposto. Então, o ecoposto. Né? Então, essa nova rede, né, ela já teve um espelho que a universidade ofereceu através dos seus estudos, os melhores lugares, né? O que realmente, se estava sendo preenchido um determinado volume, né? Conseguimos também obter dados, se você tem uma certa quantidade de lixo seco, né? Qual é o volume que ele ocupa, porque o lixo geralmente é vendido por peso. Mas o problema do lixo, né, é mais o volume, porque é carregar um volume muito grande, como o Wagner falou. Para você, a pessoa que sabe lidar com lixo, ela não pega uma caixa de papelão e joga dentro de um carrinho. Ela pega aquela caixa de papelão, amassa, para poder dar maior quantidade de papel para carregar dentro do mesmo volume que é o carrinho dele. Como também na sua casa, se você chegar e fizer com que esse lixo, né, ele seja, como ele falou, compactado ou bem arrumadinho, né, vai carregar menos volume, né, e mais peso, fazendo com que, ao botar o material dentro do ecoposto, o ecoposto não fique cheio de quantidade e não em peso. Então, nós temos colaborado nesse sentido. Né? Temos colaborado também em compostagem, né, que é a parte orgânica do lixo, né, que Vitória até há 2 anos atrás não tinha nenhum estudo de compostagem. Nós pegamos o desafio de pegar o chorume, né, para ser utilizado como material de umedecimento da leira que você faz com a matéria orgânica, vai revirando para fazer a compostagem. Ao invés de usar água, nós usamos chorume. Com isso nós estávamos fazendo 2 coisas, fazendo com que o lixo
orgânico ele se transformasse num lixo mineralizado, ou seja, adubo, e pegando o chorume e tratando ele nesse processo. Então, essa foi uma colaboração que a gente acredita. E chegando à conclusão também que não vale a pena, que é uma interrogação que a gente tem, não vale a pena você fazer compostagem de lixo misturado. Né? O bom lixo é o lixo que vem da coleta seletiva. Quer dizer, a parte orgânica que é limpa é boa para fazer adubo. A parte orgânica de lixo misturado não é boa. Pois é, Wagner. A usina de triagem de São Pedro, além do lixo de Vitória, existem outros municípios que trazem o lixo para essa usina? Então, teoricamente, não. Não, a gente né? trabalha só com o município de Vitória. Mas existem alguns casos, por exemplo, que, como é sabido, acho que é o único município da região metropolitana que faz a coleta seletiva. Então, existem adeptos da coleta seletiva em outro município, que porventura trabalham em Vitória, então existe uma importação às vezes. Eu, por exemplo, sou um. Eu moro em Vila Velha, então eu faço a separação em Vila Velha e quando eu venho para trabalhar em Vitória, eu trago o lixo para cá e põe no ecoposto. Então acaba vindo de outro município, mas isso é só um caso, é muito pequeno. E todo o lixo reciclável vai para a usina de triagem? Não, muito lixo reciclado acaba no aterro sanitário, acaba na mão de catadores que tem outro caminho que não a usina, e nem todos. Acho que na usina a gente estava com mais ou menos de todo o lixo passível de ser comercializado, a gente estava com 4%, quase 5% do lixo reciclável sendo triado lá e dando uma destinação mais correta. Caramba. Eu queria aproveitar o gancho de reciclável ou não, é que a gente imagina que todo lixo, né, ele é reciclável. A ideia é essa, a parte orgânica toda poderia se transformar em adubo e a parte seca, né, que é a parte não orgânica, né, ou às vezes é orgânica, mas é material seco, a gente imagina que ele poderia ser todo ele vendido. Mas não é isso que acontece. Né? O que acontece é que existem materiais, né, que você não tem tecnologia de beneficiamento. Então, se você tem um pedaço de papel que está junto com papel celofane, né, aquilo ali não serve para ser reciclado, porque nós não temos indústria para processar. Então, essa é uma das coisas que as pessoas têm que saber, né, que o lixo, ele tem coisas que vale a pena, que tem valor de venda. E o que a gente procura quando está dentro da usina? É fazer com que essas coisas que têm valor de venda seja catada ao máximo. E aquelas que o mercado não absorve, né, elas vão terminando indo para o aterro, porque não tem valor de compra, né? Wagner, e o lixo hospitalar? Ele é preciso ter um cuidado especial. Como que é isso? O cuidado especial do lixo hospitalar, até segundo as resoluções da Agência de Vigilância Sanitária e do Conselho Nacional de Meio Ambiente, ele trata o lixo hospitalar um pouco diferente do lixo convencional, pela carga de organismo patogênico que pode estar instalado, da possibilidade de estar instalada dentro desse lixo. E dentro desse lixo, principalmente no que diz respeito aos perfuro-cortantes, né, que são uma via, né, de entrada do micro-organismo no indivíduo, que é ou pela inalação, ou principalmente pela quebra, né, da nossa barreira da cutis, né, da pele. Então ele tem um tratamento diferenciado, e esse tratamento diferenciado se dá principalmente dentro da unidade geradora, começa lá, que é a segregação, né? O médico, o enfermeiro, eles têm que segregar o que é passível de estar contaminado por esses agentes patológicos do não. O que não está, aquele resíduo da cozinha, de jardim de poda, isso vai para a coleta convencional. E aquele que teve contato ao paciente ou que tem essa possibilidade de estar infectado com micro-organismo, ele tem que ser segregado, acondicionado em recipiente específico, com tampa, etc., e colocado para coleta em local diferenciado dentro do estabelecimento. E essa coleta é feita também com um veículo especial, dentro das normas da ABNT, normas técnicas brasileiras, né? E pessoal treinado, e também direcionado para um local diferenciado no aterro sanitário também. Que no caso no aterro ele leva para uma vala classe 1, uma vala licenciada para isso, então é colocado à parte. Então desde a sua geração até o destino final é um tratamento paralelo, diferente do lixo convencional. Tá ok. Bom, infelizmente nosso tempo é muito curto. Eu agradeço a presença de vocês aqui no programa. O Mídia fica por aqui e até a próxima semana.